Da mesma forma que alguém pode invadir uma propriedade privada e você pode ir à justiça para tirar a pessoa que invadiu a sua propriedade. Da mesma forma. Não existe invasão de propriedades privadas? Sim ou não? Isso quer dizer que é legal? Não é legal. O fato de você ainda ter doença não quer dizer que é legal. Oh, meu Deus, alguém entendeu ali. O fato de uma enfermidade vir contra você não significa que ela veio legalmente. Você precisa saber de uma vez por todas que é ilegal porque o documento diz que ele levou sobre si. O documento diz que ele carregou sobre si, que ele tomou sobre si e que ele sofreu. E ele não pode sofrer debalde. Ele não pode sofrer em vão. Ele não pode sofrer em vão. E ele só vai sofrer em vão se você permitir que essas coisas venham contra você e você ainda acha que isso é a vontade de Deus para a sua vida. Eu estou pregando a palavra de Deus para você hoje. Deus, graças a Deus. Aleluia. Gente, quando o homem pecou, porque Deus tinha dito que se você comer daquele fruto, o fruto daquela árvore, no dia em que comerdes certamente morrerás. O homem comeu e aquilo que Deus falou aconteceu. A morte passou a todos os homens, como a palavra de Deus diz. Agora, o que Deus disse no original era: se você comer, morrendo, morrerás. E não é uma redundância isso, porque existe mais de uma morte. Existe pelo menos 3 mortes. Existe a morte espiritual, existe a morte física e a morte eterna. Então, quando Deus disse morrendo morrerás, ele estava se referindo a mais de uma morte. E Deus disse que no dia, veja, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja, Deus não pode falhar, não pode mentir, a palavra dele tem que se cumprir. Se ele disse que no dia em que comerdes, certamente morrerás, tinha que se cumprir dessa forma. Agora, se cumpriu no dia 2 mortes. A morte espiritual, isso significa a separação entre Deus e o homem. Essa se cumpriu na hora. E uma outra morte também se cumpriu no mesmo dia. A morte física. E talvez você possa dizer, mas Adão viveu mais de 900 anos, pastor. Mas a Bíblia também diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja que nenhum homem passou de viver mais de 1000 anos. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. E é por isso que o homem que mais viveu, Matusalém, ele não viveu 1000 dias, 1000 anos. Ele não viveu 1000 anos. Então, quando Deus disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, ou morrendo morrerás, o homem morreu espiritualmente, que é a separação entre Deus e o homem, e a morte começou a existir, porque não era para existir morte. Agora, quando nós observamos na lei, porque a lei, ela explica muitas coisas para nós. Nós ficamos sabendo de tantas coisas através da lei, eu digo sobre a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela nos esclarece tantas coisas. Entre as coisas que ela nos esclarece, porque uma maldição atingiu a terra, uma maldição veio à terra, e a maldição, ela é uma maldição tríplice. E quando nós lemos
por exemplo, o livro de Deuteronômio, para entender do que se trata a maldição da lei, nós podemos entender que a maldição trata dessa morte, ela trata de doenças e enfermidades, e ela trata de miséria. Significa que a maldição que veio e atingiu o homem, ela estava sendo nessas três áreas. Três áreas. E o homem agora é atingido por enfermidade, é atingido por miséria. Veja, quando você percebe, hoje eu gostaria mais uma vez de que você utilizasse totalmente a sua capacidade de pensar, a sua capacidade, a sua inteligência, tudo que você tem, e ao mesmo tempo contasse com a ajuda do Espírito Santo, porque eu vou falar a espirituais, de espírito para espírito. Nós somos um ser espiritual. Sim ou não? Nós somos um ser espiritual. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos dentro desse corpo que nós podemos ver. Sabe que o corpo que eu vejo você não é você? É a casa onde você mora. Então, nós somos um ser em três dimensões: espírito, alma e corpo. Certo, gente? Todo mundo sabe disso? Ah, não, eu creio que nós não somos isso não. Mas, em 1 Tessalonicenses diz que nós somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que nós somos um ser tríplice, que ele quer que nós conservemos no espírito, na alma e no corpo. Ok? Isso aqui é a introdução para onde eu vou entrar. E quando eu disse que eu quero que você use a sua capacidade de pensar, é porque, sabe, honestamente, eu penso que nós somos inteligentes. Só que eu também penso que quando nós nos convertemos ao Evangelho, eu tenho visto isso através dos anos, nós nos convertemos ao Evangelho, parece que nós achamos que na igreja nós não podemos pensar. E às vezes pessoas muito inteligentes se convertem ao Evangelho e param de pensar, e parece que elas não são tão inteligentes assim. Lá no trabalho delas, nos negócios, nas coisas que elas fazem, elas são muito inteligentes. E elas vêm para a igreja e parece que perde a capacidade de pensar. Não é para ser assim. É óbvio que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Isso não significa que porque temos que renovar a mente, nós temos que parar de pensar. Não, nós temos que nos conformar ou conformar a nossa maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. E a maneira de Deus pensar está na Bíblia. É isso. Só que nós somos seres espirituais. E revelação não se recebe com a mente, é claro. Não tem como receber com a mente as revelações de Deus. Nós recebemos no nosso espírito. Então, eu só quero que você pense e utilize toda a sua capacidade, porque não tem como chegar no seu espírito uma mensagem se não passar pela sua mente, maneira de pensar. Vocês entenderam? Por quê? Veja se não é real o que eu estou falando. Se você, por exemplo, na sua mentalidade, maneira de pensar, você bloquear, dizer, não, eu não concordo com isso. Às vezes as pessoas bloqueiam no início da fala. Não, eu já não concordo com isso, pastor. Nós não somos um ser em três dimensões, não. E aí bloqueia. Veja, eu não consigo atingir o seu espírito se a sua mente dizer que não vai me ouvir. Então, bloqueamos na mente. Paralisamos na mente já antes de entrar no espírito. Agora, você já percebeu algo? Por que uma pessoa, por exemplo, eu vou usar algumas igrejas e ministérios para explicar o que eu quero explicar, e como eu não vou colocar em forma de crítica, então eu posso citar os nomes. Por exemplo, se uma pessoa nasce numa igreja Deus é Amor, a igreja do missionário Davi Miranda, e a quem eu aprecio muito, eu honro muito, Davi Miranda, missionário, se alguém cresce na Deus é Amor, independentemente se está tudo certo ou não naquela doutrina, essa pessoa que cresceu naquela doutrina, ela acredita que aquilo tudo é verdade.
E eu não estou dizendo se é mentira ou verdade ou não. Eu disse já que eu aprecio muito o missionário o missionário Davi Miranda. O R.R. Soares também. Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo também. Eu admiro essas pessoas, eu amo essas pessoas que abençoaram tanto o nosso país. Mas eu estou dizendo que se uma pessoa é criada numa Assembleia de Deus, então ela passa a acreditar, dificilmente ela muda. Ela acredita como todas as pessoas daquele lugar acreditam. Mas o mesmo é verdade quando uma pessoa nasce numa religião, uma outra religião. No Espiritismo, por exemplo. Uma pessoa católica, muito católica, que cresceu numa família muito católica. Você percebe o quanto ela acredita em tudo aquilo, ela tem dificuldade de largar aquilo? Independentemente se é verdade ou não. Certo? Sim ou não? Uma pessoa muçulmana, que nasce e cresce naquela religião. Eles acreditam piamente naquilo, sim ou não, gente? Ao ponto deles se tornarem homens bombas, sim ou não? Eles acreditam naquilo. Independentemente se é certo ou errado, eles acreditam. O que eu estou dizendo para você com isso? Criticando eles, todos eles que eu falei? Não, mostrar um ponto para você. Eu quero mostrar um ponto. Que, na verdade, essas pessoas, elas defendem com unhas e dentes as suas religiões. Elas acreditam naquilo. Só que você sabe que muitas delas não são verdadeiras. E você sabe que dentro daquelas que são de Deus, nem tudo que elas acreditam é de Deus. Oh, hello! É verdade ou não, gente? Nem tudo que elas acreditam é de Deus. Por exemplo, a Bíblia não ensina que mulher não pode cortar o cabelo, por exemplo. É um exemplo. Mas quando você cresce numa igreja que ensina isso, você acaba tendo aquilo. E se alguém cortar o cabelo, uma mulher, você já olha, né? Eu não estou criticando, eu quero mostrar um ponto, entenda, por favor. Eu não estou criticando. Tá tudo bem, gente, aqui, ok? Eu quero mostrar um ponto. E eu vou mostrar um ponto para você antes de eu entrar no que eu quero entrar. O que significa, o que eu estou falando é que as nossas convicções, nem todas elas são certas. Mas nós defendemos elas. E se alguém falar o contrário, nós dizemos, não, eu não penso assim, eu não acredito assim, não é de Deus isso. O fato de você não aceitar, não quer dizer que não é de Deus. O fato de você não entender, não quer dizer que não é de Deus. Eu poderia estar com uma pessoa sentada aqui na igreja hoje, com um muçulmano aqui, ele dizendo, não, eu não acredito em nada disso. Alá não disse isso. E ele está defendendo aquilo, mas não quer dizer que ele está certo por isso. Eu posso estar com uma pessoa católica, daquelas que a gente chama de roxa, sentada aqui, e eu falar alguma coisa, ela dizer, não, eu não acredito assim não. Eu não penso dessa forma não. E o fato dela não acreditar e não pensar dessa forma não quer dizer que ela está certa. Vocês entendem? Então, você precisa orar a Deus e ter o coração humilde e falar, Espírito Santo, me ensina, independentemente do que eu aprendi na minha adolescência, na minha juventude, ou quando eu era criança, ou até mesmo adulto. Me ensina, Espírito Santo. Eu quero o que é certo. Eu quero o que é correto. Eu não quero ser enganado a vida inteira. Eu não quero estar no engano a vida inteira. Sabe, eu cresci numa igreja evangélica que abençoou a minha família demais e eu tenho uma eterna gratidão pelo pastor, pela esposa do pastor, pela filha do pastor que foi a minha professora da escola dominical. Eu aprendi tantas coisas com eles, eu fui muito abençoado com eles. E se não fosse eles, eu não sei o que seria de mim e da minha família, porque eles bateram palma na frente da nossa casa. Minha mãe estava cheia de problema com a gente, cheio de doença, todos nós. E eles bateram palma lá e nós vamos começar uma igreja aqui na rua de cima, vocês não gostariam de ir? Graças a Deus pelo dia que a minha mãe disse sim. Graças a Deus por aquela família pastoral
que bateu palma ali e levou a gente para a igreja. Eu cresci amando aquela igreja e amo aquela igreja. Amo aqueles pastores. E tudo que eu fizer nessa terra, aquele pastor e aquela pastora terão um galardão. E pode ser que eu vou chegar lá no céu e sabe, o pastor que ganhou a minha família para Jesus vai ter uma coroa muito maior do que a minha, do que a da minha mãe, dos meus irmãos, por tudo que ele fez ganhando a gente para Jesus. Agora, tem muitas coisas que o meu primeiro pastor não sabia. Eu não culpo por não saber, ninguém me ensinou. Então ele ensinou para a gente tudo que ele sabia. Tudo que ele sabia da forma que ele sabia. Só que, com o passar do tempo, ainda adolescente, eu aprendi outras coisas que eu queria muito que ele soubesse. Ele nunca aprendeu. Mas aquilo que eu aprendi tem me abençoado nos últimos 30 anos, tanto. 32 anos. Porque foi em 1994 que eu comecei a aprender o que eu creio hoje. E eu sou tão grato por ter aprendido. Eu não posso deixar de ser grato pelo pastor e a pastora que ganhou a minha família para Jesus. Mas eu não posso deixar de ser grato por pessoas que tinham um entendimento maior, um conhecimento maior e trouxe para mim. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu fui capaz de ter humildade para deixar o que eu sabia para aprender algo novo. E se não houver humildade, você vai se agarrar tanto ao que você sabe, como verdade, você tem como verdade. E aquilo, você agarra tanto que não solta. Só que eu preciso te dizer que muito disso que você tem hoje não solta, não é porque é verdade, é porque você cresceu ouvindo essas coisas e acredita ser verdade. É só isso. É só isso. E aí, nesse sentido, você trava aqui e não aceita. Por exemplo, eu cresci, é um exemplo tão simples, mas eu cresci acreditando que você não podia tomar banho de barriga cheia. Acabou de comer e ir lá tomar banho, tinha que esperar um tempo para tomar banho. E ainda depois que eu aprendi que podia sim, os meus filhos estavam tomando banho depois de comer, e eu estava, ai, Jesus amado, eles vão tomar banho. E depois de eu ver tudo isso, vendo eles tomando banho, com barriga cheia, ainda dava um negócio dentro de mim, meu Deus do céu. Só que eu cresci ouvindo que você não pode tomar banho depois que comer. Você entende? Não era certo, mas eu cresci ouvindo aquilo, era uma doutrina. Era uma doutrina. Eu fui doutrinado. Tem outras coisas que eu era doutrinado que eu fui abandonando aos poucos. Mas essa do banho demorou. Eles estavam lá, eu estava vendo que estava dando certo, eles tomavam banho, não morria. Quantos de vocês já passaram por isso também? Vamos lá, gente, vamos lá. Abra o coração para mim hoje. Então eu cresci pensando isso. Tem outras coisas que eu podia falar e compartilhar, de coisas que eu cresci ouvindo que não podia. Manga com leite. Manga com leite. Quantos de vocês cresceram pensando que não podia manga com leite? E quantos depois disso já quebraram manga com leite? Pode ou não pode? Mas eu cresci pensando que não podia. Era uma doutrina, gente. Era uma doutrina. Mas eu cresci pensando que não podia. Quantos exemplos eu não poderia usar hoje? Fomos ensinados dessa forma, e eu não estou acusando os ensinadores. Eles aprenderam de uma determinada forma, e eles saíram praticando aquilo, igual a pessoa que cortava o rabo do peixe, a cabeça do peixe, e assava. E um dia alguém resolveu perguntar, mãe, eu faço isso também, eu aprendi com a senhora, mas por que nós cortamos o rabo e a cabeça do peixe? Ela olhou e pensou, eu não sei, vamos perguntar para a vó? E elas foram, vó, por que nós cortamos o rabo e a cabeça do peixe e assamos assim, e não assamos inteiro? A bisavó ainda estava viva, vamos lá perguntar para a bisa?
E eles foram perguntar para a Bisa. E a Bisa disse, não, é que naquela época a nossa forma era muito pequenininha. E aí, porque a nossa forma é pequena, então a gente cortava o rabo e... Só que virou uma doutrina. E se ninguém perguntar por quê, gente, a gente vai cortar o rabo e vai cortar a cabeça e acha que está fazendo certo, porque é assim que nos ensinaram. E a gente nunca pergunta por quê. Alguém propagou isso, de alguma forma. Alguém ensinou isso dessa forma e a gente só vai fazendo. Não pode, isso não pode. Mas por que não pode beber leite com manga? Comer manga e... Por que não pode tomar banho e estar de barriga cheia? A gente não se pergunta por quê, mas nos ensinaram assim. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, se você não se abrir para o novo, porque é novo e você já tem algo aí, você vai ficar sempre na mesma. Não avança, não progride. Não estou falando para desprezar os ensinamentos, não estou falando para desprezar as pessoas que contribuíram com a sua vida, como eu fiz agora, reconhecendo tudo que foi abençoado da minha vida e da minha família por causa daquela família pastoral. Mas imagine, ele não sabe muitas dessas coisas que eu ensino hoje. Ele não sabe. Agora, eu não posso desprezá-lo, eu tenho que saber o valor do que ele fez para a minha família, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber também que algumas coisas eu precisei deixar. Eu tive que deixar, senão eu não iria avançar. Agora veja, gente, eu vou entrar agora na questão da cura, tenho pouco tempo para falar, mas como hoje é dia de ceia, no dia da ceia vai até 11 horas. Não vai não, mas obrigado pela consideração. Mas no dia da ceia a gente passa um pouquinho das 8, sim ou não? Se considerar isso, já falta 3 minutos para as 8 horas. Fé para receber a cura. Eu tenho falado sobre fé ultimamente muito. E sabe que não dá para ter fé em Deus, e nós estamos falando sobre a fé em Deus, eu sei que existem outras fés, existe fé no diabo, existe fé no homem, mas fé em Deus só vem por meio da palavra de Deus. Não dá para alguém ser, aquela pessoa é muito cheia de fé. Porque ela é religiosa não quer dizer que ela é muito cheia de fé. Porque fé em Deus vem pela palavra de... Porque fé é você acreditar naquilo que alguém falou. Se eu tenho fé no Vinícius, eu tenho fé nas palavras que ele disse. Se ele me disser, dia 10, pode olhar na sua conta, que vai ter 10 mil reais. Obrigado. Vai ter 10 mil reais. Eu posso ter fé nas palavras dele ou não. Você entende isso? Se eu acreditar nisso, agora eu tenho fé. Quando for dia 10, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade eu vou fazer isso a partir da meia-noite. Porque vai que ele esteja acordado, 11h59, meia-noite, deu, vou fazer os 10 mil para o pastor. Aí eu vou estar lá olhando. Quando eu dormir, eu não sei que hora eu vou dormir, depois eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, obrigado Deus, eu vou olhar ali a minha conta, porque eu tenho fé que ele... Eu vou olhar a conta. 10 mil reais. Isso é fé. Você entende? Fé no que ele disse. Fé em Deus é ter fé no que Deus disse. Oh, hello. Fé em Deus é ter fé no que Deus disse. Agora, como eu posso ter fé em Deus se eu não sei o que Deus disse? Vamos lá, gente? Como eu posso ter fé em Deus se eu não sei o que Deus disse? Agora, tem outro fator que eu preciso te dizer. E eu preciso que você pegue isso. 1000 fracassos não determina que o que Deus disse é mentira. Assim como 1000 sucessos não pode validar também. Nem um fracasso, nem um sucesso pode determinar. Não, 1000 sucessos, então o que Deus disse é verdade. Agora, 1000 fracassos quer dizer que não é verdade. Então, nem os 1000 sucessos, nem os 1000 fracassos devem determinar que o que Deus disse é a verdade, gente. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Em Isaías capítulo 53, versículo 3, 4 e 5. Vamos ler. Era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores.
e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Versículo 4. Certamente, essa palavra certamente, é que é isso e ponto final. É verdadeiro o que vai ser dito agora. Certo? Vocês estão comigo? Ele tomou sobre si o quê? Quem são esses nossas enfermidades? De quem? Quem são esses? Quem, gente? Todos nós? A primeira palavra do versículo é certamente. E aí diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se está falando de você, diga, eu estou incluído nisso. Tá. E as nossas dores levou sobre si. Certo? Ele tomou as nossas enfermidades. Então, nós sabemos que a primeira coisa aqui é que esses nossas somos nós, certo? Agora, está dizendo que levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. De quais enfermidades e quais dores ele está falando? Vamos lá, alguém se arrisca? Alguém disse todas. Muitos disseram todas. Agora, a minha pergunta para você é verdade isso? Tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores? É verdade isso? Tá. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Oh, pobre Jesus, sofreu na cruz. Pobre Jesus que esteve ali padecendo, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O próximo versículo diz, mas ele foi transpassado. Pelo quê? Pelas nossas transgressões e moído. Pelo quê? Transgressões e iniquidades. O castigo que nos trouxe ou traz a paz, estava sobre ele. Vou voltar de novo, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Pelas suas pisaduras nós o quê? Essa palavra fomos está no passado, presente ou futuro. Fomos é porque aconteceu. O que fomos? Pelas suas pisaduras fomos? Mas isso foi colocado no tempo passado. Enquanto isso foi colocado no tempo passado, as doenças e enfermidades, as dores e enfermidades ainda têm vindo contra nós. Mas isso foi colocado no passado. E se isso foi colocado no passado, por que ainda vem contra nós dores, doenças, enfermidades? Por que, gente? Por que, gente? Sendo que ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, porque nós não estávamos lá há mais de 2000 anos atrás, mas pela Bíblia nós sabemos que Jesus foi pendurado no madeiro, na cruz. Nós sabemos pela Bíblia, porque nós não estávamos lá, nós sabemos pela Bíblia que ele foi ferido, que ele foi moído, que ele sofreu. Hoje nós temos oportunidades tremendas de assistir esses filmes, especialmente o do Mel Gibson. E ele está ali padecendo naquela cruz. Nós olhamos para ele, podemos ver ele sofrendo tudo aquilo, mas o capítulo 53 de Isaías nos explica o que era aquilo.
Por que aconteceu aquilo? O pastor Vinícius apontou para nós aqui hoje e disse que se o diabo soubesse que todo aquele sofrimento naquele homem de dores, todo aquele castigo naquele homem de dores estava sendo colocado nele para que um povo pudesse não ter mais uma dívida, o diabo teria, opa, não. Porque se colocar essas dores nele, se colocar esse sofrimento nele, por que será que ele foi levado como ovelha muda, e é esse texto que diz, perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca? Vamos continuar lendo, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre... Quem fez cair sobre ele? O Senhor está em letra maiúscula, não só em primeira letra maiúscula, mas inteiro. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O próximo versículo. Ele foi oprimido e humilhado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por quê? O próximo versículo talvez esclareça isso. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi ferido não porque ele era um homem mau, porque ele não era, ele não tinha pecado. Ele foi ferido por causa do quê? Da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Próximo. Todavia, olha isso, gente. Olha isso, gente. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por que ao Senhor, e esse Senhor de novo está em letras garrafais? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor. Isso era a vontade do Senhor. Prosperará na sua mão. Próximo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Próximo. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pela transgressão, e pelos transgressores, intercedeu. Agora, o meu ponto aqui é, se ele levou, se ele carregou, se ele tomou, por que ainda essas doenças e enfermidades ainda vêm contra nós? Da mesma forma que alguém pode invadir uma privacidade, um local privado, uma propriedade privada, obrigado, é isso que eu queria achar a palavra. Da mesma forma que alguém pode invadir uma propriedade privada, e você pode ir à justiça para tirar a pessoa que invadiu a sua propriedade. Da mesma forma. Não existe invasão de propriedades privadas? Sim ou não? Isso quer dizer que é legal? Não é legal. O fato de você ainda ter doença não quer dizer que é legal. Oh, meu Deus, alguém entendeu ali. O fato de uma enfermidade vir contra você não significa que ela veio legalmente. Você precisa saber de uma vez por todas que é ilegal porque o documento diz que ele levou sobre si. O documento diz que ele carregou sobre si, que ele tomou sobre si e que ele sofreu. E ele não pode sofrer debalde. Ele não pode sofrer em vão. Ele não pode sofrer em vão. E ele só vai sofrer em vão se você permitir que essas coisas venham contra você e você ainda acha que isso é a vontade de Deus para a sua vida.
Eu estou pregando a palavra de Deus para você hoje. E você precisa receber. Mas eu não aprendi assim, não importa. É a verdade. Porque vocês disseram para mim que isso aqui é a verdade. Vocês disseram para mim que quando ele tomou de todos nós, significava de todos nós. Sabe, eu convido você para pensar, mas é para pensar no óbvio. Eu falo, vamos todos usar a nossa capacidade de pensar, mas eu estou te convidando para pensar no óbvio. Vamos lá, gente, sim ou não? O óbvio. Ele tomou as nossas enfermidades. Quem são os nossos? Nós. Levou. O que ele fez? Levou as doenças e enfermidades. Quais? Todas. Se levou, porque ainda temos. Então, deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Antes eu vou ler 2 textos que confirmam isso que aconteceu. Porque os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo confirmaram. Em Mateus 8,17, diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz. O que se cumpriu? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Aqui, nesse capítulo 8, ele cura várias pessoas. O leproso, a sogra de Pedro. Ele cura várias pessoas. E aí, para juntar tudo, o escritor Mateus, ele coloca assim, tudo isso aconteceu, do versículo 1 até o 17. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz, ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aí o escritor e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, em 1 Pedro 2,24 disse algo nesse mesmo sentido. Esse aqui está se referindo ao versículo 4. Em Mateus 8,17 se refere ao versículo 4. E Pedro se refere ao versículo 5. 2 versículos de Isaías 53 que eu acabei de ler para você. Ele se refere a isso, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Por suas chagas, ele confirma, fostes no passado. Lá estava escrito fomos e aqui está escrito fostes. Sarados. Isso quer dizer, os escritores aqui, os apóstolos, estão ratificando. Eles estão dizendo, é isso mesmo, aconteceu, para que se cumprisse. Foi desse jeito. Agora veja, nós temos que ser mais firmes com a verdade da palavra de Deus do que temos sido. Por que eu digo isso? Porque quando uma pessoa morre doente e era um crente, e daqueles que a gente considera um bom crente, nós dizemos, está vendo? Está vendo como isso não é verdade? Olha aí, fulano de tal era um bom crente, morreu. Então, morreu doente. Então quer dizer que não é verdade, não. Então, nós fazemos exatamente assim. Nós fazemos exatamente isso. O testemunho dos homens é mais verdadeiro do que o testemunho de Deus. Hello? Vocês estão aqui ainda? Entenderam o que eu falei? Eu não falo difícil. Eu nem sei falar difícil. Como pastor Vinícius, pastor Felipe, eles falam difícil. Mas a gente entende também. Mas o meu português é básico, gente. É basicão. Agora, com esse português básico, eu faço de tudo ainda para tentar fazer você pensar e entender fácil. Não que eles não façam, mas eu faço mais. 1-0. Então, nós precisamos, com uma maneira simples, entender coisas simples. Veja, se uma pessoa cristã, boa crente, e nós temos muitos, graças a Deus, morre de doença, não invalida a palavra de Deus, gente. Não importa quem seja, não, mas era fulano de tal. Quer dizer que fulano de tal, por ser fulano de tal, é maior do que o testemunho de Deus? Ou nós estamos com a palavra ou nós não estamos. E para mim a palavra é final. Para mim a palavra é final. Se a palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados,
O testemunho negativo ou positivo não deve invalidar ou desinvalidar, se é que existe isso, a palavra de Deus. Ah, não, eu creio na palavra. Por quê? Porque alguém deu um testemunho ali. Ah, não, eu não creio mais. Por quê? Porque o fulano de tal morreu doente. Oh, meu Deus do céu. É baseado no testemunho? O testemunho deve nos encorajar, sim, mas olha o que diz, eu preguei isso recentemente, olha o que diz, 2 Coríntios 4,18. Vocês estão comigo? 2 Coríntios 4,18. Olha o que diz. Vamos lá, gente. Continue comigo aqui, por favor. Não perca nada não, porque vai abençoar a sua vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são o quê? Quando ele diz não atentando nós nas coisas que se veem, ele está querendo dizer, fique com a palavra. Fique com a palavra. Em 2 Coríntios 5, 7, 2 Coríntios 5, 7, diz assim, 5, 7. Isso. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu preciso ressaltar isso, dizer isso sempre, porque eu quero que crave isso dentro de você. Andamos por fé. E eu expliquei no início, com simplicidade, que fé é acreditar no que Deus disse. E se nós andarmos por fé e não por vista, quer dizer o quê? Que se o testemunho de alguém falhar, isso é o versículo que diz, se o testemunho de alguém falhar, o de Deus é um testemunho verdadeiro. Isso é um versículo bíblico. Porque se o testemunho dos homens falhar, permanece o testemunho de Deus. Andamos por fé e não por vista. O que quer dizer? Se fulano morreu ou viveu, não importa. Do mesmo jeito que tem pessoas que morreram com doenças, tem pessoas que foram curadas de doenças. Agora, o fato de ter pessoas que morreram e pessoas que foram curadas não deve determinar se a palavra de Deus é a verdade ou não. Vocês estão comigo aqui, gente? Eu não estou forçando você, eu só quero que você entenda uma coisa. Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se houver um confronto entre Deus e o homem, ok? Seja Deus verdadeiro. Se a palavra do homem falhou, a palavra de Deus nunca vai falhar. A palavra de Deus não pode falhar. Então, se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, ao invés de nos atentarmos para um testemunho negativo, eu não consigo nem acreditar mais. Por quê? Todo crente que eu conheci, que era crente bom, morreu doente. Mas você está apegado no testemunho dos homens. Ao invés de estar atento. Quer dizer que se todo mundo desviar, a palavra de Deus é a mentira? Não, ninguém mais está indo para a igreja, ninguém mais acredita nisso. Mas permanece em você. Fica firme em você. Eu já determinei isso há muito tempo na minha vida. Se todo mundo desviar, eu estou firme. Eu sei que você não vai, mas eu só estou dizendo. Eu quero garantir que eu vou permanecer firme com a palavra. Então, não é baseado, não é fulano de tal que era tão crente grandão, ele desviou, então eu não sei o que será de mim. Não, eu sei o que será de mim. Eu já me entristeci por pessoas que caíram, que se desviaram, muito. Mas não ao ponto de me desviar também. Eu em 98, um grande pregador que eu admirava morreu de câncer e ele pregava fé, como eu creio. E ele pregava fé, como eu creio. E ele morreu. Aquilo não me tirou do caminho e nem do pensamento de que Deus cura e que Deus providenciou a cura há muito tempo. Então não importa. Não posso ficar com o testemunho dos homens a ficar com o testemunho de Deus. Ou essa palavra é a verdade ou não é. Na carta de 3 João, capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, versículo 2, vamos dar uma olhada nisso? 3 João 1, 2. Diz assim, amado, e veja esse acima de tudo, mais importante do que tudo. Em primeiro lugar, faço votos por tua o quê? E que mais? Assim como o quê? Amados, veja que isso é um testemunho de Deus. É o desejo de Deus.
acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Eu não acredito em prosperidade. Tudo bem, eu acredito. Estou vivendo prosperidade. E saúde. E você sabe que saúde vai além de ser curado? Ter saúde é muito mais do que ser curado. Ser curado é o plano de Deus. Mas mais do que ser curado, Ele quer que você tenha saúde. E ter saúde é não ficar doente. E acima de tudo, Ele faz voto por isso. Votos por isso. Acima de tudo. Agora veja que o versículo se explica quando ele diz, depois da vírgula, assim como é próspera a tua alma. Veja que andar em prosperidade e saúde, esses dois são resultados de ter uma mentalidade próspera. Esse é resultado. Outra versão diz, vamos colocar a corrigida aqui para ver como que está? Revista aí corrigida. Vamos lá. Tem aí? Tem? Aqui diz, assim como bem vai a tua alma. Lá diz, assim como é próspera a tua alma. E aqui diz, assim como bem vai a tua alma. Lembra que eu falei que nós somos um ser em 3 dimensões? Quem lembra disso? Espírito, alma e corpo. Lembra que eu também falei que para eu ensinar você e o seu espírito receber tem que passar pela sua alma? Mente é a alma, tá bom, gente? Você prospera no espírito e prospera no corpo e prospera financeiramente e na saúde quando você começa a prosperar na mudança de mentalidade. Se você tem uma mentalidade que pensa que Deus põe doença para te testar, você vai ter de acordo com a sua fé. Se você tem uma mentalidade de que Deus é que faz isso, você vai receber de acordo com a sua fé. Quando você tem na sua mentalidade que Deus não é o autor das enfermidades, que o diabo é o autor, e isso veio no mundo porque o homem pecou, e que Jesus veio justamente para arrumar o problema do pecado, e ele veio tirar as doenças e enfermidades, por isso ele levou sobre si a maldição das doenças e enfermidades. Se ele levou sobre si, que significa? Se ele foi mandado por Deus e fez isso, é porque era o plano de Deus que ele levasse e a gente ficasse livre. Então, quando você entende o que eu estou pregando e deixa a sua alma receber, você começa a prosperar na alma. E quando você começa a prosperar na alma, assim como bem vai a tua alma, significa o resultado de uma alma próspera é saúde e prosperidade. Vamos ler de novo. Amado, desejo acima de tudo. Deixa eu ler de acordo com o que está ali. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, ir bem a tua alma, ou ser próspera a tua alma, trará aqueles resultados do versículo. Quer dizer que os resultados aparecerão de acordo com o que você renova a sua alma, a sua mente, a sua maneira de pensar. Vocês estão comigo? Estão recebendo alguma coisa essa noite? Agora, o título da mensagem que eu estou colocando hoje é fé para receber a cura. E eu estava querendo entrar no assunto de como manter a cura, e eu vou falar agora rapidamente sobre isso. Porque eu já coloquei bases fortes aqui. Gente, olha só. Pessoas às vezes vêm para frente, recebem oração, seja na igreja ou fora dela, e são curadas instantaneamente. Pum! Mas você sabe que muitas dessas pessoas que são curadas instantaneamente, elas perdem a cura? Por quê? Quando você é curado instantaneamente por causa de um dom espiritual, por causa da fé de quem está orando, significa que, na maioria das vezes, a pessoa que recebeu, nem sempre ela estava com fé. Só que isso não é uma bênção, é um problema. Como assim, pastor? Porque alguém pode ser curado, e isso acontece muitas vezes. Alguém pode ser curado num culto e voltar para casa e aquela dor volta. E a pessoa fala, eu pensei que eu tinha sido curado, mas voltou a dor. Porque essa pessoa não tem fé de que é a vontade de Deus que ela permaneça curada. Por exemplo, se alguém invadir a sua privacidade e você não tiver capacidade para tirar aquelas pessoas de lá, você vai aonde? Na
Justiça. Porque é seu e você sabe que é seu. Tem documento. E você vai brigar na justiça por aquilo, sim ou não? Sim. No que diz respeito ao seu corpo, é a sua propriedade que foi te dada. E quando você sai daqui curada e a enfermidade volta, você deve ir na justiça. Você entendeu ou não? E onde é a justiça? Oh, meu Deus do céu, oh, nós temos um juiz. Quem sabe que nós temos um juiz? Quem sabe que nós temos um juiz? Então vamos lá. Quando uma doença está sobre você, você reclama a cura. Agora, não é reclamar de Deus. Deus não colocou isso. Sabe, às vezes as pessoas pensam que nós temos que brigar com Deus, reclamar com Deus. Deus é o maior interessado e Ele está do nosso lado, gente. É que quando você diz para aquela doença, ei, sai daqui agora, aí os anjos vão entrar em ação por você. Agora, os anjos só vão entrar se você quiser, porque os anjos eles estão ali para te servir. Imagina ele parado assim, se houver uma ordem, eles entram em ação. Mas você não dá ordem nenhuma, você pelo contrário aceita, o anjo tem que aceitar. Quando você diz, não, alto lá, sai daqui, aí o anjo fala, é isso mesmo, sai daí. Porque o papel, a letra, que na verdade foi escrita, por trás dela tem algo espiritual declarado da boca de Deus. É por isso que nós aprendemos no Rema que temos a palavra Logos, e Logos é tudo que está escrito, mas temos a palavra Rema. A palavra Rema significa foi falado por Deus. Palavra falada. Palavra escrita Logos. Palavra falada Rema. Então, por trás de uma palavra escrita tem a palavra falada de Deus. Vamos lá, gente. Quando uma pessoa recebe oração e vai embora curada, e a enfermidade volta, essa pessoa deve dizer, alto lá, doença, pode ir embora, porque eu já sei, você não me pertence. A outra coisa que você precisa saber é que quando você vem para receber uma oração e nós oramos por você, a Bíblia diz que se impuserem as mãos, Mateus capítulo 16, sobre os enfermos, o que diz lá? Eles serão o quê? Eles talvez serão curados? Pode ser que serão curados? Diz o quê? Eles serão? Tá, então você vem para frente, aí a gente impõe as mãos, imporão as mãos. A gente impõe as mãos, e aí aquela dor, doença, enfermidade, aparentemente não foi embora. Os seus olhos ainda veem. A dor você ainda sente. Certo? Você sente a dor. Você vê a doença. Quando é capaz de ver. Mas impuseram as mãos sobre você e a Bíblia diz que quando impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. O que você deve fazer? Ah, a dor está aqui ainda. Opa, andamos por fé. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, vão sair daí. Mas as que não se veem são eternas. Então, o que você tem que fazer? Continuar dizendo, obrigado, Senhor, pela minha cura. Alguém impôs as mãos sobre mim. Mas está doendo. Não, obrigado, Senhor. Ignore a dor no sentido de dizer, você vai sair. Você está aí, eu sei, eu sinto você, mas eu ando por fé. Eu ando por fé. Mas está doendo, pastor. Continue dizendo, você vai sair. Você vai sair. Eu digo que você vai sair. Eu te repreendo. Não, você não vai gritar com Deus, brigar com Deus. Não, Ele está do seu lado, Ele é o maior interessado. Ele já mandou Jesus. Não é sobre Deus, é sobre aquela doença que precisa deixar você. Você vai sair. Diga, você vai sair. Você não pode ficar. Isso é brigar por sua propriedade privada. E o seu corpo é sua propriedade privada. O seu corpo foi dado para você cuidar dele. A Bíblia diz para você cuidar do seu corpo. Isso significa não deixar que alguém invada a sua privacidade. Sua propriedade privada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É, pastor, aquele dia até me senti bem quando o senhor orou. Mas voltou. Não, isso não é fé. Fé é acreditar que você tem aquilo que Deus disse, independentemente se você vê ou sente. Eu não sinto, não importa. Eu não vejo, não importa. Está doendo também, não importa.
E se precisar tomar um remédio, tome um remédio e continue declarando fé. Pastor, eu devo jogar meus remédios fora? Não. Os remédios são bênçãos, gente. Agora, você não quer passar a vida gastando com remédios. Tem uns que são muito caros. Você não quer gastar a vida indo no hospital. Quem gosta? Quem ama o hospital aqui? Quem gosta de ficar indo lá? Quem gosta? Mas eles são de Deus, os médicos? São. E os remédios, pastor? Deus deu sabedoria para alguém criar e nos abençoar, enquanto nós não chegamos na fé. Porque veja, se não é melhor a gente andar em fé e receber sem precisar ir no hospital e sem precisar gastar. Remédio e hospitais são bênçãos de Deus para nos ajudar até o ponto da gente crescer em fé. Mas quantos gostariam de não precisar ir até o hospital? Quantos não gostariam de não precisar gastar o dinheiro com remédio? Quantos? De não gastar. Agora, tudo isso é bênção. E eu não estou falando para você jogar fora o remédio. Não estou falando para você ignorar os médicos. E tem outra coisa. Eu não gosto quando as pessoas vêm testemunhar e elas dizem como se o médico fosse um diabo e falasse, aí ele me deu um diagnóstico, aquele médico, mas eu disse na cara dele, ei, não é assim, ele está trabalhando do lado de Deus e da cura. Quando ele vem com um diagnóstico, ele vem falando de algo natural. E é verdadeiro, naturalmente falando. Agora, porque o testemunho de Deus é verdade quanto a questões espirituais, não invalida que o seu corpo possa estar com uma doença. Então, quando o médico vem com diagnóstico, você respeita o médico e diz, não, eu entendo o senhor, realmente está aqui no diagnóstico, eu ando por fé, não por vista, eu ando por fé. Mas não pense que o médico está contra Deus e contra você. Olha, você tem câncer de próstata. Não, está amarrado o seu demônio. Não. Ele viu lá, ele fez o exame, ele viu. Eu sei que você vai reivindicar a sua cura, mas não é contra o médico, é contra o diabo, a doença e as enfermidades. Não é contra o médico. Não, mas aí o médico falou. Você fala com raiva do médico. O médico só trouxe um diagnóstico verdadeiro quanto às questões naturais. É verdadeiro aquilo, no que diz respeito às coisas naturais. É um fato. Mas quantos de vocês sabem e já me ouviram falar sobre fatos e verdades? Isso é um fato. O seu corpo pode estar doente, mas a verdade que é a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Sobe a banda lá. Sobe a banda lá. Sobe. Fatos e verdades. Oh, meu Deus do céu. Amanhã eu vou estar ensinando no rema. E estraguei tudo. Mas, desculpa, escapou. Mas eu vou estar falando sobre fé. E nós vamos esmiuçar a fé. E deixa eu dizer para você. Se você nunca estudou no rema, nem estava pensando em fazer o rema, venha pelo menos assistir a primeira matéria. Sem compromisso, tá bom? Sem compromisso. Venha sentar aqui e assistir a primeira matéria, o que significa 7 dias. Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta e segunda. 7 dias. Das 8 da noite até as 10h15, com 20 minutos de intervalo. Sente aqui. Pastor, mas eu não sei se eu vou fazer. Não tem problema, venha. Sente aqui na classe, na sala de aula, e venha receber mensagens como essa de uma maneira mais tranquila do que eu já falei hoje. Tá bom? E bem estudando mesmo. Amém? Fica de pé agora. E nós vamos louvar ao Senhor e eu vou orar por cura hoje. Curas vão se manifestar. Algumas vão ser instantâneas, outras vão ser progressivas. Instantânea ou progressiva, não importa. Você vai agarrar isso, vai dizer, eu recebi oração, eu fui curado, eu fui curada, eu vou levar isso para casa. E quando aquela dor aparecer, você vai dizer, não, já recebi lá. Vocês estão comigo? Então vamos louvar ao Senhor, graças a Deus por isso. Eu vivi, provei tua fidelidade, vi milagres que não posso esquecer, a beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você. Creio que
Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, onde mais para não crer. Eu não tenho poder pra ressuscitar, mas sei que o nome muitos podem levantar. Toda honra e glória a quem que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Já vi morto levantar, já vi louco melhorar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a sério vida dar, e o seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Aleluia! Ei! Hora dos milagres, hora das curas, hora das curas. Ei, deixa eu falar algo para vocês. Eu não tenho poder de hipnose, eu não tenho poderes que não for o poder de Deus para simplesmente mandar uma dor embora e ela simplesmente ir. Então, no que diz respeito a curas, se eu orar por alguém que está com uma dor e essa dor ir embora instantaneamente, saiba que não foi eu que fiz aquilo, eu acreditei apenas. Tem uma pessoa sentindo uma dor forte na nuca aqui hoje, e que essa dor tem te perturbado, e eu quero orar por você agora, para que essa dor na nuca vá embora. Corre para cá só para eu liberar o poder de Deus em você. E lembre-se, é o poder de Deus, eu só estou acreditando. Venha para cá, venha. Venha para cá rapidamente, venha. Deixa eu orar por você.
É você? Está com a dor na nuca? É? Ok. Está doendo agora? Está doendo agora? Ok, vem mais para cá um pouquinho. Ok. Veja o que eu disse agora, gente. O único poder que está operando agora em mim é o poder de Deus para curar. E se ela está com dor agora, como ela disse, e essa dor for embora, nós temos uma prova aqui de que, em primeiro lugar, o poder de Deus está operando nesse lugar. Segundo lugar, que é a vontade de Deus, independentemente dela. A vontade de Deus é curar independentemente. Sabe? Porque Ele já providenciou isso. Então, quando nós oramos por alguém que vem receber, ela só está pegando o que é direito dela. É por isso que as curas se manifestam, porque nós estamos recebendo o que é direito nosso. E não é sobre como ela tem andado, não é sobre como ela tem agradado ou não a Deus, é sobre ela ter direito do que é dela. É sobre isso. Veja só como acontece. Ela disse para mim agora há pouco que estava ainda doendo. Ela disse que estava doendo. Agora, lembra que eu falei? Imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Sabia que quando a Bíblia diz imporão as mãos, por mais que a gente muitas vezes ora, repreende, fala isso ou aquilo, mas a Bíblia diz imporão as mãos. E se a Bíblia diz imporão as mãos e eu estou impondo as mãos, enquanto eu converso com você, o poder de Deus está entrando na nuca dela, o poder de Deus está tocando ela tão fortemente, porque a unção está operando aqui. E ela está ficando curada dessas dores e desse mal que está causando essas dores. Ela está sendo curada agora. Agora, veja se essa dor está aí. Não, peraí, deixa eu entender. Você estava com a dor agora, não estava? Estava o tempo todo no culto sentindo a dor. Eu estou o dia inteiro. Você estava sentindo a dor o dia inteiro? O dia inteiro. Mas e agora? Não está sentindo nada. Não parece combinado? Vamos lá, gente. Combinamos bem, hein? É nada, vai lá, senta lá. Curada, senta lá curada. Veja, não parece combinado? Ela chega com a dor que ela disse que estava o dia inteiro. E ela chegou ali na frente ainda com a dor. E eu nem orei. Vocês viram que eu não orei? Eu fiquei conversando com vocês. Mas a Bíblia diz, imporão as mãos. Eu impus. Enquanto eu falei com vocês, eu impus as mãos. E a Bíblia diz, imporão as mãos sobre enfermos, e eles ficarão curados. O que aconteceu quando eu impus as mãos? Ficou curada. Veja o que acontece, gente. Eu preguei para vocês uma mensagem de fé, sobre fé para cura. E isso gerou fé no seu coração. E porque gerou fé no seu coração, é fácil. É fácil só surfar na onda da palavra de Deus, na onda do poder de Deus, na onda do Espírito de Deus. O Patrese teve 2 palavras de conhecimento, que significa ficar sabendo de coisas que aconteceram ou estão acontecendo. E ele disse que tem uma pessoa que está com um dente que precisa de restauração, é isso? Está quebrado, o dente está quebrado e vai ser reconstruído, é isso que ele falou. E a outra coisa é uma opressão. Alguém está com uma opressão de medo. Então, tanto essa pessoa que está com esse dente precisa de restauração. Se você crê no poder de Deus, vai haver restauração hoje aqui no seu dente. E a outra pessoa que está sendo oprimida pelo medo, seja do que for, de morte ou de qualquer outra coisa, venha para cá para eu orar por você. Venha para cá para eu orar por você. Enquanto isso, eu acho que o Márcio tem algumas coisas aqui. Me fala. O Lely passou dor no pescoço. Tá. Dor no pescoço. O Lely está falando que alguém aqui com dor no pescoço. O que mais? Garganta irritada. O que mais? Estômago queimando. O que mais? Cabelo caindo por causa de muita preocupação. Dor na mão direita. Coração disparado do nada. Rapaz, bastante coisa, né? 6 coisas. Tem mais uma? 7? Pontadas no ouvido, muito forte. Tá, são 7 coisas. Então, se você se identifica, vem pra cá, vem vindo pra cá. Vem vindo todos vocês. Pode ficar virada pra mim, pode ficar aqui virada pra mim. Ajuda aí, diaconato, por favor. Quem mais dessas pessoas que nós falamos
ou dessas situações que nós falamos, venha para eu orar por vocês aqui. O poder de Deus vai tocar você. O poder de Deus vai tocar você. O seu caso é o quê? Pescoço. O seu caso é o quê? Garganta. Garganta. Tem mais alguém aqui? As curas estão acontecendo. Estão acontecendo. Estão acontecendo. Você é pescoço, o que está acontecendo? Doendo? Doendo a semana inteira o pescoço? É? Aqui? É. Então o poder de Deus está entrando nela agora. Ela disse que estava doendo a semana. Ela disse que estava doendo a semana inteira. E eu digo que não vai doer mais. Seja livre agora, em nome de Jesus. Veja como está. O que foi? Uau! O que aconteceu? Não tem mais dor. Nada? Nenhuma. Doeu a semana inteira e estava doendo hoje? A semana inteira. Olha a alegria dela, olha a alegria dela. Aleluia, Ele está curando. Você é a garganta, é isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero o poder de Deus para curar. Eu libero a unção da cura. Toda inflamação e todo mal saindo agora, 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 em nome de Jesus. E aí? Sentiu aliviada? Vai ficar 100%, ok? Ok? Deixa eu falar isso para vocês. Como vocês sabem, eu falei isso hoje. Algumas curas vão ser instantâneas, outras vão ser progressivas, mas cura é cura, ok? Cura é cura. Se o médico prescreve 8 dias tomando de 8 em 8 horas, e você ir tomando de 8 em 8 horas, você vai melhorando, 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 e depois você fica completamente curado. A mesma coisa, continue acreditando. Kenneth Hagin costumava dizer: mantenha o botão da fé ligado. Quer dizer, independentemente de se estiver sentindo, se estiver com dor, diga: eu estou curado, eu estou curado. Qual que é o problema aqui, Kleber? Pontadas no coração. Em nome de Jesus, eu libero o poder para curar. Seja alinhado, sendo colocado em ordem, e essas pontadas no seu coração parando agora. Em nome de Jesus, seja curado. E você? Como? Pescoço também? Ok. Em nome de Jesus, eu libero a unção para curar. Eu libero o poder para curar. Eu libero. Ei, a unção aumentou aqui. Eu sinto mais forte aqui. Eu sinto mais forte a unção. Eu sinto mais forte a unção. Eu sinto forte. E você? Maxilar? Maxilar? Tá doendo agora? Eu sinto a unção aqui. Eu sinto a unção aqui. E eu libero a unção sobre você, o seu maxilar. Eu libero o poder para curar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu libero o poder para curar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém?